Isso aqui. Oi, Ali, bom dia! Tudo bem? Vou colocar meu óculos, eu não tô enxergando aqui lá, nós estamos longe, que tô longe. A Amable, tudo jóia? Oi, seu Nelson, bom dia, Giovana, a Chayanne, bom dia, bom dia. Que ótimo que vocês estão aí, né? Louvado seja Deus. E eu aqui, né? Ó, achando que foi dormir tarde, mas tô aqui, graças a Deus. Como Deus renova as nossas forças, né? Glória a Deus por isso. Oi, Lourdes, tudo bem? Tava olhando aqui, tentando lembrar onde que a gente estava. Ah, bom dia, Amable. A paz, Lourdes. E a gente parou aqui. Deixa eu fechar essa blusa aqui, já tá meio friozinho. E a gente parou no capítulo 40. Lemos todo o 47 ontem, né? Meu óculos embaçado aqui. Pelo menos não é sabonete, né? Que às vezes meu óculos fica que é puro sabonete. Então vamos lá, vou continuar não, nós vamos começar agora o capítulo 48 do livro de Isaías. Diz assim: ouvi isso, casa de Jacó, que vos... o subtítulo aqui, que me chamou a atenção, né? Repreendida a infidelidade de Israel. O livro todo de Isaías, ele fala a respeito disso, né? Da correção que Deus permitiu viesse sobre o povo, por conta que eles tinham se desviado dos caminhos do Senhor, né? Ouvi isso, casa de Jacó, que vos chamei pelo nome de Israel e saíste da linhagem de Judá, que jurais pelo nome do Senhor e confessais o Deus de Israel, mas não em verdade nem em justiça, né? Então o povo fazia aquilo porque era um costume para eles, né? Mas eles não faziam aquilo de todo o coração. De todo o coração. Ó, a Ali tá dizendo ali, né? Tem dia, Deus é incrível. Tem dias que deitamos destruídos e no outro dia estamos cheios de força, fé e entusiasmo, né? Glórias ao Senhor. E nós lemos isso em Isaías 41, né? Que Deus renovaria as nossas forças e os jovens, né, correriam, os velhos. Aqui, ó, no Isaías 40, no 29. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobe com asas como águia, corre e não se cansam, caminham e não se fadigam. É muito impressionante isso. Eu já tive situações assim da gente ir no monte orar com a igreja que eu pertencia antes, né? E a gente ficava lá em oração até 3h30 da manhã. Aí vinha para casa, ia dormir assim 4 horas da manhã. No outro dia às 6 levantava para ir trabalhar, né? Não trabalhava em casa. E ia inteirona sem trabalhar, como se nada tivesse acontecido. Por isso é só Deus mesmo, né? Para renovar as nossas forças. Então, no versículo 2... da santa cidade tomam o nome e se firmam sobre o Deus de Israel, cujo nome é Senhor dos Exércitos. As primeiras, esse trecho está em entre parênteses, fazendo uma referência ao trecho anterior, dizendo que eles faziam tudo certo, só que como um ritual. Não estavam em inteireza de coração ali adorando a Deus. Eles estavam fazendo porque era o costume do povo, mas eles não faziam mais com a intenção do coração. No 3, as primeiras coisas desde a antiguidade as anunciei. Sim, pronunciei-as a minha boca e eu as fiz ouvir. De repente agi e elas se cumpriram. Porque eu sabia que era obstinado e a tua cerviz é um tendão de ferro e tens a testa de bronze, né? Então Deus, ele falando assim, eu só fiz essas profecias aí no meio de vocês para que vocês vissem que eu era Deus, e eu realizei cada uma delas para quebrar um pouco essa
cerviz de vocês, esse coração obstinado, né? Obstinado a fazer sempre aquilo que eles queriam fazer. A alma humana é assim, a gente tende a ser guiado pelas nossas emoções, pelas nossas vontades, pelos nossos pensamentos, e isso é a nossa alma. Então, quando a gente fala, né, a palavra, Jesus fala assim, eu vim para salvar as vossas almas, ou seja, para não deixar vocês irem para um caminho errado, cair em condenação por conta da obstinação do coração de vocês, porque essa é a nossa natureza humana, né? Então, e Deus falando assim, ele não precisava ter feito nada daquilo, falado tudo aquilo que ele ia fazer. Deus não é vaidoso. Então, se ele anunciava com antecedência aquilo que ele ia fazer e depois ia lá e cumpria e lembrava isso ao povo, era para que eles mesmos não esquecessem que Deus era com eles, né? No 5, por isso o anunciei desde aquele tempo e te dei a conhecer antes que acontecesse, para que não dissesses, o meu ídolo fez essas coisas, ou a minha imagem de escultura e a fundição as ordenaram, né? Eles já estavam corrompidos no coração deles e estavam fazendo práticas que não agradavam ao Senhor. Então o Senhor mesmo predizia aquilo que ele ia fazer e depois cumpria, para que eles não atribuíssem aquele favor a coisas erradas, né? Quantas vezes a gente faz isso nos dias de hoje, atribui o favor de Deus a nós mesmos. Nossa, como eu sou inteligente, né? Como eu fiz isso, e acaba crescendo no próprio ego, no próprio orgulho e sem reconhecer o favor de Deus sobre nós, porque Deus é quem efetua dentro de nós tanto o querer quanto o realizar. E lá no livro de Tiago que nós lemos, né, ele fala assim, que todo o bem que há em nós vem do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Quando aquele discípulo ali que estava querendo seguir Jesus, né, chegou e falou para Jesus, olha, mestre, tu é bom, né? Tu és bom. Ele falou assim, por que me chamas de bom? Bom é o Pai que está no céu, né? Aqui nós não temos a essência da bondade dentro de nós. Falei um pouquinho sobre isso essa semana, né, a respeito desse livro que eu tô lendo, e ele explica ali que a humanidade se divide em duas condições humanas, a condição egoísta e a condição generosa, né? Um se alimenta do outro, porque aquele que quer tudo para si, tem alguém que faz tudo por ele, né? Mas e é assim que a gente divide a humanidade, né? O bem e o mal, o bem e o mal. Só que nesse livro ele explica pelos conceitos ali de experimentos que ele fez ao longo da vida dele como psiquiatra, de que não existe o bem puro e o mal puro, né? Ele simbolizou isso como uma balança. Então, aquele que está do lado do bem absoluto, ele não faz aquilo com a intenção de se doar, 100% com a intenção de se doar. Ele faz aquilo porque ele também quer receber a aclamação daquilo que ele é, né? É uma forma dele se sentir melhor. Então, eu sou generoso em tudo que eu faço, porque lá no fundo, lá no íntimo, né, aquele lugar lá onde nem a gente tem acesso direto, ele fala assim, eu tô recebendo honra sobre isso que eu tô fazendo, né? Eu tô sendo aclamado. A palavra orgulho, ela quer dizer isso, né? Sentir prazer em receber louvor para si mesmo. E o coração do homem é orgulhoso. Então, nesse livro ele fala muito, ele mostra isso, que é orgulhoso tanto aquele que é egoísta, quanto aquele que é generoso. Porque não faz as coisas com a motivação certa, busca o próprio interesse, busca agradar-se a si. E aí, como na balança da justiça, né? Como eu falei que o símbolo da justiça é a balança, o que está do lado de um pêndulo do generosidade e o pêndulo do egoísmo, você procura buscar o centro, que é a justiça. O centro é a justiça. E Jesus falou, buscar em primeiro lugar a justiça, o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas que vocês precisam aí vão lhe ser acrescentadas. Então a gente não tem que agir pela nossa própria alma, o nosso coração é enganoso, ninguém é bom em si mesmo,
né? Se a gente se doa, a gente doa porque Deus move os nossos corações para fazer aquilo. Então toda a honra e toda a glória tem que estar sobre Ele e não sobre nós mesmos, para que a gente não se envaideça, né? Paulo foi um homem que aqui no Novo Testamento, a gente lendo aquelas cartas, você vê assim que ninguém teve manifestação de todos os dons do Espírito Santo, os 9 dons do Espírito Santo, como Paulo teve, né? Então ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, e Deus fazia milagres extraordinários, como o próprio médico Lucas narrou. Eu acho interessante isso, que o médico, o Lucas, que escreveu o Evangelho, ele era médico, e para um médico usar esse termo, milagres extraordinários, é porque a coisa era grande mesmo, né? E Paulo falou assim: foi-me posto um espinho na carne, do qual Satanás me esbofeteia dia e noite. Ele diz: eu já pedi para Deus tirar isso de mim, mas o Senhor respondeu: a minha graça te basta. Aí ele mesmo entendeu, ele falou assim: isso foi colocado na minha carne, que ninguém sabe exatamente o que era aquilo, que ele chamou de espinho na carne, para que eu não me soberbeça, porque a mim foi dada uma graça maior do que a dos outros homens. Ele mesmo reconhecia que Deus agia através da vida dele de forma extraordinária, e ele não queria se crescer nele mesmo, porque aquilo que ele fazia de bom vinha do Senhor, né? Então a gente precisa buscar essa justiça, nem ofertar não só em material, mas ofertar na sua vida, no seu tempo, fazer mais do que te convém, né? Como a palavra fala, amar o próximo como a ti mesmo. Então a gente não precisa nem amar o próximo mais do que a nós mesmos, e nem amar o próximo menos do que a nós mesmos, né? E nos colocar no pedestal. Isso é os dois lados, tanto o egoísmo quanto a generosidade no coração do homem é orgulhosa, né? Então nós somos orgulhosos por natureza. Então o Senhor vem para transformar o nosso caráter, para transformar aquilo que a gente é, para que a gente ande na justiça de Deus, né? Diga sim quando tem que ser sim, diga não quando tem que ser não, né? E sem agir com infantilidade, né? O que é próprio do coração egoísta, né? E nem agir com autocomiseração, como é próprio de uma generosidade forçada, né? Orgulhosa. Então Deus fala: busque em primeiro lugar, né, a minha justiça, andar no centro, ponderar as coisas. A gente precisa ter um pouco do lado de cá, do orgulho, para que a gente reconheça também a nossa autoestima, para que a gente saiba que a gente tem valor, porque a palavra fala isso. Nós somos preciosos para Deus. E a gente também precisa ter a generosidade para a gente amar o nosso próximo da mesma forma como a gente se ama. Mas é preciso agir em justiça. Amém? Continuando ali. Deixa eu ver onde que a gente parou, gente. Não lembro, né? Onde ele falava assim da obstinação do coração do homem, né? Ali no 4. Por isso, no 5, por isso te anunciei, nós lemos isso também, né? Desde aquele tempo, e te dei a conhecer antes que acontecesse, para que não dissesse: o meu ídolo fez essas coisas, né? A minha imagem de escultura ou fundição as ordenaram. Então, no 6, né? Já os tem ouvido, olha para tudo isso, porventura não o admites? Desde agora te faço ouvir coisas novas e ocultas que não conhecias. Aparecem agora e não há muito tempo, e antes deste dia delas não ouviste, para que não digas: eis que já o sabia, né? Então Deus falando assim: aquilo que eu revelo ao coração de vocês é novidade para vocês, e eu faço essas coisas para que vocês saibam que eu estou no meio de vocês, que eu sou o único Deus, e não essas coisas que vocês estão atribuindo divindade, né? Não aos ídolos, não a idolatria, tudo aquilo que você coloca num patamar na tua vida acima de Deus. E essa idolatria, ela não precisa ser só um ídolo de escultura, uma estátua, uma imagem, como a palavra fala, referencia muito, mas às vezes a gente idolatra a nós mesmos,
a gente se coloca num pedestal tão alto e que se resguarda de tudo que está à volta e se protege até mesmo da palavra de Deus. Deus só consegue penetrar aonde você permite. Se você não permitir, Deus não faz nada, Ele não pode ser Deus na sua vida. Então, como aquele provérbio chinês, né? Do nosso lado tem dois lobos, eles falam, né? Lobo, o mal e o bem, que fica ali assoprando na sua mente. Aquele que mais cresce e ganha força é o que você alimenta. E o Espírito Santo nosso é assim. Nós temos o nosso Espírito e a gente recebe ali influências do mundo espiritual. E o Espírito Santo habita dentro do nosso espírito. Mas a gente pode escolher sucumbir à autoridade do Espírito Santo e dar ouvidos para as trevas. Jesus falou, cuide para que a luz que há em ti não sejam trevas. Então é possível, mesmo a gente andando na luz, tendo a luz dentro do nosso espírito, a gente ainda escolher as trevas. Escolher dar ouvidos para aquilo que não é do Senhor, por conta da nossa obstinação, como a palavra está falando aqui, e acaba dando ouvidos só àquilo que a gente quer. A gente só ouve aquilo que a gente quer. Aquilo que não quer, você ignora, né? Como que fala aqui na internet, cancela. Não quero ouvir. Não quero ouvir aquilo que não agrada o meu eu, porque eu tô acima da palavra, né? Então, quantas e quantas vezes a gente ouve uma mensagem, vai na igreja ou qualquer lugar, ouve a mensagem, fulano devia estar aqui, né? Essa mensagem era lá pro meu marido, né? Assim, né? Se você tá ali, se você tá em contato com a palavra, o compromisso de transformação é teu. Você precisa mudar. Quando a gente muda, as coisas à nossa volta mudam consequentemente. Porque tudo que está à nossa volta, como veio à luz do nosso entendimento várias vezes, essa semana ainda, tudo que está à nossa volta é um cenário do Senhor para nos transformar. Deus usa de tudo aquilo que está à nossa volta como um cenário para que você possa atuar ali dentro e olhar aquelas situações e ser transformado com cada uma delas. Então a gente precisa estar atento a isso, com humildade, receber com humildade a palavra do Senhor, para que a gente seja verdadeiramente transformados. Não tem outro jeito. A palavra diz assim, que Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Como assim Deus pode resistir a alguém, né? Como que Deus pode resistir a alguém? E uma vez o Senhor me trouxe ao entendimento o que quer dizer esse versículo. Quando causa uma resistência, existe algo que afasta, que impede que se aproxime dali, como um lado oposto do ímã, sabe? Se você virar o ímã, de um lado ele gruda, né? Do outro lado ele repele, que você pode fazer a força que for, ele se desvia assim, ele não encosta uma parte do outro. Dessa forma, essa palavra resistir está dizendo que Deus resiste, Deus não consegue se aproximar do soberbo, porque e ele não pode ser transformado. Então, se a gente não pode ser transformado por Deus, não tem como Deus se aproximar de nós. Porque a Bíblia fala assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, pra gente, porque aquele que se aproxima de Deus, é necessário que creia que Ele existe, a palavra completa assim, né? Então, a gente precisa crer no nosso coração que Deus existe. E o que compete a isso? O que significa isso? Quando a gente crê que Deus existe, primeiro a gente fala com Ele, né? Porque a gente não fala com quem a gente acha que não existe. Então, se você crê que Deus existe, Ele está aí com você, como Ele está aqui comigo, porque Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus é o tudo em todos, onisciente, onipresente, onipotente. Então, se você crê que Deus existe, você crê que Ele está aí. E se você crê que Ele está aí, você vai falar com Ele, né? Porque a gente não pode ignorar uma pessoa que está do nosso lado o tempo todo. A gente precisa reportar toda a nossa vida, tudo aquilo que a gente faz, a esse Deus que está conosco, né? E quando a gente conhece a Deus, reconhece que Ele é Deus, Deus ele tem que estar nas alturas, porque nós somos criaturas e não criadores. Então o Criador está acima da criatura.
Jesus, ele ainda colocou a graça sobre nós, que quando nós estamos unidos com ele, o Espírito Santo passa a habitar dentro do nosso espírito e nós somos um com Deus. Então ele nos coloca em condição de igualdade com Deus. É até difícil para nossa mente compreender uma coisa dessa. Mas ele explica lá em João 15, que nós já lemos também, né? Que aos filhos de Deus, aqueles que estão unidos com Deus, a esses ele já não chama mais de servos, mas de amigos, porque é dado a conhecer as grandezas do reino de Deus. Então aquilo que nesse Antigo Testamento Deus usava dos profetas para falar ao povo, para trazer revelações ao povo, daquilo que Deus ia fazer, daquilo que ele estava fazendo, daquilo que ia acontecer. E depois Deus ia lá e mostrava para eles, olha, fui eu que fiz isso tudo aqui, né? Hoje, esse Espírito Santo dentro de nós tem esse mesmo poder de profecia. Paulo falou lá no livro dele, na carta aos Coríntios, todos podeis profetizar, todos podeis profetizar, porque o Espírito Santo já não precisa mais agir através de profetas em forma de unção como era lá, mas ele age como testemunho interior dentro do nosso espírito. É Deus habitando em vaso de barro, Emmanuel, né? Deus conosco, Deus está conosco. Então a gente precisa reverenciar a esse Deus que habita dentro de nós e dar ouvidos ao Espírito Santo dentro de nós, porque Deus fala com a gente o tempo todo. Como diz a frase daquele filme que eu já indiquei para vocês, né? Conversando com Deus, tem no YouTube, maravilhoso esse filme. Ele diz assim, Deus fala o tempo todo. A questão é, quem ouve? Quem ouve? Né? Quem para ouvir? Quem para ouvir? O Senhor fala assim, meditai sobre a palavra. É o que a gente está fazendo aqui. A gente está meditando sobre a palavra. A gente está lendo e parando, mastigando, parando, despendendo esse tempo da nossa vida para parar e entender do Senhor, né? Todas essas coisas que Deus vai trazendo à luz através daquilo que a gente vai lendo é o Espírito Santo de Deus, não sou eu não, eu não estudo tanto assim não, né? Então é o Senhor que vai trazendo à luz do nosso entendimento à medida que a gente vai falando. Ele vai falando e ele vai mostrando para nós, dentro da nossa própria realidade, aonde cabe tudo isso que a gente está lendo, porque a Bíblia é viva e eficaz, como fala lá em Hebreus, né? A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que uma faca de 2 gumes, capaz de separar ossos, medulas e nervos e penetrar no íntimo do coração do homem e transformar. Só que para Deus fazer isso, ele precisa do teu sim, né? A gente tem que permitir. Amém? Que Deus não resista em nós, mas que ele possa habitar em nós e crescer em nós, dia após dia. Amém? Que Deus abençoe teu dia, sexta-feira, né? E pela previsão aqui no sul, pelo menos, sexta-feira vai começar agora o nosso frio, né? Então vai ser um final de semana friozinho aí, então propício, né? Pra gente descansar mesmo, ficar com a família, descansar. Então aproveite o teu final de semana, seja grato ao Senhor em tudo dai graça, como a palavra fala. Seja grato em tudo, porque Deus é bom o tempo todo. Amém? Beijo para você, Deus abençoe. Até segunda, né? Se Deus quiser. Voltamos aqui de novo, continuando nesse capítulo 48. A partir de hoje, a partir do 7 por ali. Isso? Por ali. A gente volta. Tchau, gente. Até.